no Vale de Jequitinhonha, e ele me ensinou muito a respeito de ambiente. Porque quando nós começamos na itinerância, nós queremos pregar a palavra que sacode a igreja, para ouvir glória, o povo rodopiar. E o que a irmã falou é muito interessante, que a preocupação não é você sair daqui falando que o poder desceu, mas você entender a mensagem, você entender o propósito de Deus, porque Deus ele deu uma planta para nós. Se nós formos ver desde o início, Deus falou com Adão, olha Adão, de tudo aqui você pode tocar, mas na planta você não toca, ou seja, tudo que está aqui é seu, só ali você não vai. Quando Noé foi construir a arca, Deus deu uma medida para Noé. Parar de tantos covados de comprimento, de largura, de comprimento, 3 compartimentos, uma janela colocará no último compartimento. E Noé só seguiu a planta. Noé não era carpinteiro, Noé era agricultor. Mas por que o projeto deu certo? Porque ele só seguiu aquilo que era para ser feito. E por muitos anos eu tentei, como itinerante, fazer a minha vontade. Até que um dia eu sentei do lado de um homem experiente, um ancião, e ele falou para mim: senta aqui, meu filho. Tá vendo o irmão dando uma saudação? Ele quer que o fogo desce, mas a igreja precisa de cura. Olha lá a irmã cantando corinho de fogo, era para cantar um hino de adoração. Pô. Aí ele falou para mim: agora toma o microfone e vai lá. E eu descobri que não é o meu querer, não é a minha vontade. E de lá para cá eu parei de fazer um pouco de esboço, de preparar a mensagem em casa para trazer para a igreja, e comecei apenas a estudar e falar para Deus: Deus, move, faça a tua vontade, faça o teu querer. Você vai perceber que eu já não tenho voz de pregador, já não falo como pregador, mas eu entendi que nós somos membros de um corpo, e para cada um Deus dá algo. Algum vai ser eloquente, outro vai ser explosivo, outro vai ser calmo. E quando eu estava vindo para cá, eu estava com uma palavra no coração, Salmo 51, falei: vou falar um pouco sobre Davi, vou entrar na arca, lá cabeça, no capítulo 15, quando a arca foi feita, a presença de Deus veio. Depois o Ofni e Finéias saiu com a arca para a peleja contra os filisteus, mas estava em pecado, e todo aquele povo foi morto, a arca foi tomada pelos filisteus. Depois a arca vai para a casa de Abinadab, e ia entrar, a arca na casa de Obed-edom ali, sobre a desobediência de Saul, porque Saul ele não se preocupa quando ele perde a presença de Deus. Se nós pegarmos o texto, você vai ver que ali no capítulo 15 de 1 Samuel, quando Samuel está repreendendo, ele falando do erro, falando da falha, ele estava aceitando, dando argumento. Mas quando Samuel falou que o rei, o trono seria tomado, ele rasga a veste de Samuel, porque a preocupação dele era as coisas materiais. E eu entendo que na igreja tem muito disso, como os 2 ladrões da cruz. Um olha para Jesus e vai falar o quê? Se tu és Cristo, desça-te daí, salva-te a ti e salva nós. Ele queria Cristo para esta terra, ele queria Cristo para esse tempo, mas o outro falou o quê? Lembra-te de mim quando entrar no seu reino. Ele falou: as coisas daqui para mim não interessam, me interessa é o seu reino. Harabaia suia. E eu estava com essa palavra, mas só que algumas semanas, quando o pastor falou: você pode trazer a palavra, Deus me deu essa palavra do livro de Jó. Mas só que eu sou uma pessoa que eu procuro viver, procuro entender o que Deus quer tratar comigo. E o livro de Jó, ele fala muito a respeito de dor, de lágrima, de perca. E eu passei por um processo de uns 2 anos para cá, muito grande,
Eu cheguei num ponto a qual eu sempre almejei financeiramente, com empresa, dinheiro, podendo morar numa casa boa, no litoral, áudio do ministério, com várias igrejas, com projeto meu social, morando na beira da praia, carros vão. E de repente, eu sofri um golpe. Questão de meses eu perdi tudo. E passado-se um mês eu perdendo tudo. Fui para o hospital andando para fazer uma cirurgia e saí de lá sem andar. Mais outro trauma. Falei para minha mulher, vamos embora para Cruzeiro, que Cruzeiro pelo menos tem família. E eu tinha um apartamento. Quando eu cheguei em Cruzeiro, meu apartamento foi tomado. Aluguei uma casa. E para ajudar mais um pouco, um cara invadiu a minha casa, colocou a faca no meu filho e tentou estuprar minha mulher. Processos que a gente não entende. E Deus começou a falar comigo dentro desta passagem, porque nós vamos ver que Jó era um homem íntegro, um homem reto, um homem temente ao Senhor, um homem que se desviava do mal. Nós sabemos que nós vivemos a lei da semeadura. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos, nós temos várias bases bíblicas para isso. Nós vamos ver que Jacó engana Isaac na sua velhice, sim, passando por Esaú. Isaac já era velho, estava cego. Ele entra dizendo que era Esaú, vestido com couro de cabrito, com a roupa de Esaú. Isaac, quando pergunta, quem está aí? E Jacó vai responder, sou eu, pai, Esaú. Você vai ver que Isaac poupa, Isaac cheira, fala, olha, a aparência, o cheiro, é tudo de Esaú. Mas a voz continua sendo de Jacó. Abençoa ele, depois ele foge, vai para a casa de seu tio Labão. E quando ele chega lá, ele apaixona por Raquel. E é interessante que ele vai perguntar para Labão, o que eu tenho que fazer, tio? Trabalha para mim 7 anos. 7 anos ele trabalhou, Deus abençoou. E quando ele foi casar, ele foi o quê? Enganado. Da mesma forma que ele enganou a lei da semear. Mas só que Jó não semeou. Jó não plantou. Para passar o que ele passou, para sofrer o que ele sofreu. Porque em toda a Bíblia, os 66 livros, 6, 39 do Velho Testamento, 27 do Novo, dentro dos profetas maiores, pentateuco, histórico, nós jamais vamos ver Deus pregar sobre alguém. Nós vamos ver pregando sempre sobre a Trindade, sobre o Deus Pai, sobre o Deus Filho e sobre o Deus Espírito Santo. Mas só que no livro de Jó, pela primeira vez na Bíblia, nós vamos ver Deus pregar sobre a vida de um homem. A Bíblia diz que os filhos do homem se apresentaram a Deus, e Deus vai olhar no meio e vai ver quem lá? Satanás. E esse aqui, para você entender propósito, falou muito sobre propósito aqui, a irmã, sobre entender o que Deus quer. A Bíblia vai dizer que Deus vai fazer o que para ele? Da onde é que você vem? Ele vai dizer de rodear e vagar. Se você não tem propósito, fica andando de um lado para o outro, aprenda uma coisa: você não está sendo conduzido por Deus, você está sendo conduzido pelo diabo. Porque o papel do diabo é a gente andar de um lado para o outro sem propósito. Porque não adianta nada saber da promessa, mas não entender o propósito. Foi o que os discípulos ali aconteceu em Lucas capítulo 5. A necessidade deles, por eles, era o peixe. Mas quando agora Jesus coloca o peixe, eles entenderam que o que eles precisavam não era do peixe, mas o que eles precisavam era de Cristo. E às vezes a nossa vida é assim, choramos por coisas que não é para nós, sofremos por coisas que não é para nós. Isaías 55, versículo 8 vai dizer que os nossos pensamentos não
e que nem os nossos caminhos são os caminhos do Senhor. Por isso que sofremos, por precipitar. Salmo de 27, versículo 14: espera no Senhor, anima-te, confia nele, e ele fortalecerá o seu coração, pois espera no Senhor. Porque quando nós não esperamos, se machucamos. Quando nós não sabemos esperar, nós se ferimos. Olha o que a irmã falou sobre Davi. Davi vai pegar a arca na casa de Abinadab. O culto estava acontecendo, festa, música. Dava para entender que olhava de fora e falava: olha que culto fervoroso, todo mundo alegre. Mas estava fazendo da maneira errada, até o boi tropeçar e Uzás colocar a mão. Olha para mim, Uzás não morreu no mundo da droga, Uzás não morreu na bebida, Uzás morreu tentando salvar o culto. Porque a obra nós não podemos fazer por necessidade, nós temos que fazer pelo propósito. E o que tem de gente fazendo a obra por necessidade, por isso que não flui. É evangelista querendo pastorear, é cantor querendo ser pregador, pregador querendo ser cantor. Nós viemos agora dentro do carro, o irmão Rodrigo está lá no fundo, veio cantando, e o pastor João Marcelo virou e falou para mim: o ministério dele é pregador. Eu falei: mas por que você está falando? Ele falou: porque para cantar não serve. É entender. Mas pastor, é difícil esperar, eu sei. Mas 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre vós toda a vossa ansiedade, porque o Senhor é quem tem cuidado de vós. Talvez você não vai ter tudo o que você quer, mas você vai ter tudo o que você precisa. E não precisa, basta, como o apóstolo Paulo diz: a tua graça me basta. Você acha que foi difícil ou fácil para mim poder ficar sem andar? Eu tenho 2 filhos que é fominha de futebol, um de 12 e um de 9. E eu não poder ir para o campo para jogar futebol. Deus me impossibilitou de todas as coisas terrenas, mas não me impossibilitou das coisas espirituais. Hoje eu não trabalho mais para mim, só trabalho para Ele. Hoje eu ganho um salário mínimo, mas só o aluguel da casa é 3.000. Pastor, como você paga? A obra é dele, a casa é dele, e é ele que está no controle. É isso que nós temos que entender. Se ele está no controle, descansa. Se foi ele que prometeu, descansa. Mas pastor, está difícil porque é você que está fazendo, é você que está construindo. Eu saí da religiosidade, irmãos. Eu aprendi uma coisa que para me ter, eu tinha que jejuar, eu tinha que subir no monte, tinha que fazer campanha de oração. Não estou falando que isso é errado, entenda isso. Mas só que eu aprendi que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Eu parei de querer construir coisas com a minha mão e deixei o Senhor construir para mim, irmãos. Lembra de Abraão no sacrifício de Isaac? O que Deus vai falar para Abraão? Pega o seu único. Mas que único? Não tinha Ismael, filho da escrava, filho da egípcia Agar? Mas olha o que Deus vai falar para ele: pega o seu único, porque o que eu te dei foi só Isaac. Ismael, quem te deu foi a sua mulher Sara. Aleluia. Deus só se responsabiliza por aquilo que Ele faz, só por aquilo que Ele manda. Enquanto nós queremos construir as coisas pela própria mão, é nós que vamos se responsabilizar. Por isso que tem crente sofrendo dentro da igreja. A gente olha e fala: está todo culto, está orando, está jejuando, está pregando, mas está querendo fazer as suas vontades. Esqueceu que a vontade dele tem que ser feita. O pastor Bruno falou que é muito fácil a gente fazer a vontade, mas quando chega na oração do Pai Nosso, fala: seja feita a vossa vontade.
que é o complicado. Jó era um homem íntegro, ele não semeou, ele não plantou. Mas o diabo estava lá olhando. O diabo estava observando as atitudes. Por que estava? Porque Deus perguntava se vieste não observar servo Jó. Ele falou, lógico que eu observei. É lógico que eu estou de olho. Ele é tudo isso daí, porque o Senhor abençoa, porque o Senhor faz. Mas permita que eu vá lá, perder tudo. E o que Deus falou? Vai, mas só na alma. Você não toca. Irmãos, se nós pegarmos a história, foi perdido tudo, do dia para a noite. A lepra dele não era uma feridinha, uma unha encravada. A Bíblia diz que era da planta do pé ou da cabeça. E se nós formos estudar, aprofundar, alguns historiadores afirmam que os bichos andavam dentro do seu corpo, pela podridão da sua carne. Por isso que ele se retira, se joga na cinza, porque o cheiro era insuportável. Mas só que Deus falou o quê? Na alma você não, porque Deus sabe até onde a gente aguenta. Deus sabe até onde você pode. Então tire essa mentalidade que não vai conseguir, você vai. Não tire essa mentalidade, eu não vou poder, você pode. Para de olhar para o seu passado, porque enquanto você olhar para o seu passado, o seu futuro será impedido de prosseguir. Mas pastor, eu perdi, foi necessário perder para Deus não te perder. Mas se prepara, porque melhor são as coisas que estão por vir do que aquilo que ficou para trás. O que falta é a gente entender, porque nós temos uma mentalidade, irmãos. Foi criada uma mentalidade em nós, que Deus é só na vida quando abençoa, só quando abre porta. Nós não se preparamos para os dias más. Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, ele vai dizer: lembra-te da tua mocidade nos dias maus. Porque antes lembra do seu Criador na sua mocidade, antes que sobrevenham os dias. Ele está querendo dizer, vai vir um dia ruim, vai vir dias de tempestades. Mas só que nós não se preparamos para esses dias. Nós não se preparamos. Nós só se preparamos, sabe para quê? Para fazer um culto de ação de graça da vitória. Nós só se preparamos para contar o testemunho na igreja, mas não se preparamos para as percas, não se preparamos para o processo. Por isso que o apóstolo Paulo, na carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 10, ele vai dizer isso: não digo isso por necessidade, porque aprendi a contentar com o que eu tenho, sem padecer necessidade. Aí ele vai dizer: todas as coisas eu estou instruído, porque tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, aleluia. Foi hoje cantado aqui tristeza e dor, mas só quando ele voltar ou quando ele te chamar. Porque enquanto você estiver nesta terra vai ter dor, vai ter sofrimento. Mas o interessante é nós sabemos que nós temos um Deus que trabalha em favor da nossa vida. Eu gosto muito de Davi, sou apaixonado pela história de Davi. E o Salmo de número 23, versículo 4, Davi vai dizer uma coisa que eu carrego no meu peito. Ele vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Está querendo dizer, olha, eu não estou, mas se eu tiver, eu sei quem está comigo. Nós pregamos uma palavra e falamos muito com a nossa boca: eu quero ver Jesus. Mas se eu perguntar, você quer morrer hoje? Ah, não, ainda está cedo. Temos medo da morte. Mas só que nesta terra é perseguição. Evangelho não é de ganho, evangelho é de perca. Você vai ver que para ir até Cristo, Cristo vai dizer: vinde a mim,
todos que estão cansados, e eu vos para vir. E depois, para seguir, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Você vai ver a bem-aventurança, não é bem-aventurado que recebe dinheiro, bem-aventurado que recebe, mas não, é os que são perseguidos, são apedrejados, caluniados. Sabe o que está querendo dizer? É doído, é doloroso, mas vai valer a pena. Nós temos que entender que vai valer a pena passar por esse processo, passar por este vale, passar por esse deserto. Nós temos que entender que Deus colocou um limite, e Satanás só vai aonde Deus permite. Pode ir, pode tocar. E qual é a primeira coisa que Jó perde? Os boi. Boi simboliza a força. A primeira coisa que o diabo quer arrancar da gente é a nossa força. O que é isso? Estou cansado hoje, trabalhei muito, não vou na igreja. Ó, começa assim. Eu estava ouvindo aqui hoje, tem um menino que ficou lá na pousada, né, Paulo? Mandou uma mensagem: pastor, eu não vou no culto porque eu estou cansado. Falei: ai, feliz, quero ver no dia que faltar arroz lá na casa, vocês ligarem para mim: pastor, está faltando arroz. Falar: hoje eu não vou ir porque eu estou cansado. Estava dizendo: hoje eu não vou pagar não, porque eu estou cansado. O salmista diz: quanto eu me alegrei quando me disseram vamos, porque é aqui que a tua força é renovada, é aqui que os teus problemas é resolvido, solucionado, é aqui que aquela obra de macumba, de feitiço, aquela maldição vai cair por terra, e o nome do Senhor será glorificado sobre a tua vida. Eu não vim aqui para pregar a palavra que Deus vai te dar, porque o que é seu já é direito, mas Deus vai nos preparar para receber. Hoje eu estava falando lá na casa, na devocional, dentro dessa palavra da obediência, que a irmã leu aqui. Eu falei: irmãos, eu necessito de um carro para me fazer a obra. Eu poderia sair lá, compra, ou vou comprar, a irmã vai lá, tira um carro para mim. Mas eu sei que o meu carro já está preparado. E sabe qual tem sido a minha oração? Deus, o que eu preciso fazer para que esse carro chegue na minha mão? Eu preciso renunciar a alguma coisa, porque se não está na minha mão, Senhor, é algo que está acontecendo, e eu preciso saber, porque eu já sei o que é meu, o diabo vai tomar. Por isso que Abraão, quando ele vai separar de Ló, entenda uma coisa: ele tinha promessa sobre a vida dele, mas ele vai falar para Ló: escolhe o lado que você quer ir. Mas quem que tinha escolher era quem? Abraão, que tinha promessa. Mas só que Abraão não estava preocupado, porque o que era dele, e diabo algum ia tomar. Então Deus não vai preparar algo que já foi preparado. É isso que nós temos que entender. Deus, ele tem que trabalhar na nossa mente, fazer uma metanoia, fazer como ele fez para o povo de Israel em Piaiote. Ele liberta o povo, tira o caminho do filisteu, mas ele leva o povo para um beco sem, porque o povo estava liberto de corpo, mas a mente ainda era de escravo. Porque na primeira dificuldade, igualaram Moisés, falou: por que você nos trouxe aqui para morrer aqui? Melhor estava. E Deus precisou trabalhar na mente dele. Que nós precisamos, irmão, é que a mente de Cristo. Nós temos que saber que esse problema é para forjar algo na tua vida. Enquanto você ficar murmurando, ficar reclamando, não vai adiantar. Encara as suas responsabilidades de cristão. Nós estamos perdendo um tempo, irmão, de evangelizar crente dentro das nossas igrejas, de ter que ficar fazendo reunião toda semana para ficar exortando líderes que era para estar ensinando. Porque querem andar do seu jeito, querem andar da sua forma, querem construir coisas sobre a sua força. Mas só que do meu jeito, sabe para onde me levou? Você não me conhece? Me levou para o tráfico.
isso aqui, consequência de crime, de tiros que eu tomei no meu corpo. Hoje é fácil olhar para a gente assim. Mas se vai há 17 anos atrás, pastor João Marcelo. João Marcelo andou um pouco comigo no mundo. Não tinha um dia que eu não falava para ele, hoje eu tenho que bater em alguém, cara. Nossa, eu tô. Não tinha um dia. Eu fui disciplina do Vale do Paraíba inteiro. Eu distribuí droga para essa região aqui toda. São Lourenço, Três Corações, Cachorro pro lado de Resende, Volta Redonda. Morei nos Campos Alemães. Com 12 anos eu tirei minha primeira FEBEM por causa de um homicídio. Aí eu venho para a igreja hoje, eu vou ficar aqui, não vou na igreja, pastor, com meu dedão, tocar a unha inflamada. A primeira coisa que o diabo quer arrancar de você é a sua força. Depois arrancou o camelo, resistência. Arrancou depois as ovelhas. Sabe que não tinha culto no Antigo Testamento se não tivesse sacrifício. Você vai ver que a ovelha não foi roubada, a ovelha foi queimada. Já para Jó já não ter sacrifício. Porque sem ovelha já você não vai prestar culto. E o que os diabos têm arrancado hoje é o culto dos crentes. São 3 cultos por semana e a gente ainda falta. Mas os 5 dias do carnaval você pulava e ainda vinha no baile da ressaca. Quando não pegava o carnaval antecipado, pastor. E no último dia ficava lá, hoje só amanhã não tem mais, ficava triste. Deus, ele coloca limite. Eu lembro que esses tempos atrás, quando eu cheguei em Cruzeiro, o irmão falou para mim, pastor, tenha fé que você vai voltar a andar. Eu falei, pessoal, não estou preocupado com isso não. Eu sei que eu preciso da perna, eu sei que eu tenho, mas eu não estou preocupado. Que isso, você é pastor, cadê a sua fé? Eu falei para ele, olha aqui, irmão, eu não estou andando, tudo bem, mas eu continuo pastoreando, eu continuo pregando, eu continuo orando, continuo lendo Bíblia. As coisas de Deus não foram impossibilitadas na minha vida e outra. Talvez Deus está me deixando eu sem andar e fazendo as coisas que eu faço. Talvez para irmão igual você criar vergonha na cara que tem as 2 pernas e não faz nada. Talvez o que Deus está me usando da minha dor é para incentivar pessoas que estão acomodadas, reclamando de coisas fúteis. Talvez todo esse processo, porque foi feito para me matar, só me deixou mais forte. É isso que você tem que entender, que aquilo que não te matou só serviu para te fortalecer. Olha para trás, olha quantas coisas você passou, que você orava e falava assim, agora é o fim. Quantas vezes você que é casado, talvez conversou com seu esposo ou com a sua esposa, falou assim, agora, o que nós vamos fazer? E olha onde você está hoje. Mais forte, porque não é qualquer vento que te derruba, não é qualquer afronta que te para, não é qualquer calúnia que te impede você de prosseguir. É muito bom, irmão, a gente conhecer a palavra de Deus, mas é mais satisfação a gente conhecer o Deus da palavra. O que nós temos hoje é uma geração que conhece a palavra de Deus, mas falta conhecer o Deus da palavra, o Deus provedor, o Deus cuidadoso, o Deus zeloso. O que nós temos visto hoje é show de Bíblia, mas resultado e ação mínima. Eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas aí eu te pergunto, quantas almas você ganhou esse ano? Quantas vidas você trouxe para Cristo com o seu conhecimento? Eu me questionei por muitas das vezes, falei, Senhor, o que adianta? O que adianta? Se eu não posso fazer pelos meus?
Sabe qual é a minha maior alegria hoje? Sabe qual é? Hoje eu fechei uma agenda para me pregar domingo, ali em Cruzeiro, que eu fiquei um bom tempo sem pregar, voltei agora, há uma semana atrás, que eu voltei a pregar. Eu estava cuidando um pouco de mim, cuidando um pouco da minha casa, e lá da casa de recuperação. E o meu filho virou e falou para mim assim: pai, domingo a gente vai em que lugar? Porque eu só estou fazendo culto na casa. Aí eu falei, né, vai na igreja à tarde. Como é quem vai pregar? Eu falei assim, sou eu, filho. Ele falou, pai, então quero ir. O prazer dos meus filhos de ver eu pregar. Por quê? Porque o meu testemunho dentro da minha casa tem servido. Porque não adianta nada eu pregar, a igreja rodopiar e a minha casa não está comigo. Sabe o que eu admiro em Noé? Ele não ganhou uma nação, mas ele ganhou a sua casa e a sua família para Cristo. Sabe o que Deus está falando aqui? Não deixe o diabo zombar lá dentro da tua casa. Porque você serve um Deus poderoso e lá dentro da tua casa é o nome do Senhor que tem que ser glorificado. Pastor, mas eu fiz de tudo. Eu ensinei, então fica tranquilo. Porque a Bíblia diz: ensina os teus filhos o caminho, que se um dia sair, ele vai. Fica tranquilo. Deus coloca limite. Aí novamente quem vai lá de novo? Satanás perante Deus. Aí Deus pergunta novamente para mim terminar. Tocou? Toquei. Está lá adorando eu. Mas deixa eu tocar nele agora. Mais uma vez, Deus permite. Irmão, se nós pegarmos esse livro de Jó, vamos pregar umas 3, 4 horas aqui brincando. Deus colocou limite. Todos nós temos limite. E Deus sabe aonde é, fica tranquilo. Na hora que você fala que não aguenta mais, Deus sabe. E Deus vai fazer a obra. Lembra da mulher de Jó? Amaldiçoa a Deus. Mas lá na frente Deus vai falar o quê? Jó vai falar o quê? Eu sei que o meu Redentor, e ele se levantará em meu favor. Sabe quem está querendo dizer? Na hora que eu não aguentar mais é ele. Na hora que eu não puder mais é ele. Fica tranquilo, você não está sozinho. Você não está. Deus está contigo. Irmão, eu tinha mais de 200 membros. Escuta o que eu vou dizer para você. Quando eu saí no hospital, minha mulher teve que voltar a trabalhar. Eu não tinha ninguém para dar um banho em mim. Eu não tinha ninguém para levar ela no banheiro. Eu não podia mexer com ela desde aqui até aqui embaixo. Foi tirado o meu osso inteiro do quadril e do fêmur. Estava tudo quebrado. Eu falei assim, Deus, eu não aguento isso. Minha vida inteira cuidando dos outros, e quando eu preciso não tem ninguém. Aí quando eu olho para o lado, meu filhinho de 11, pai, estou aqui para te ajudar. O meu de 8, pai, você quer comer, você quer beber, eu pego para o Senhor. Deus falou, está aí, ó. Deus sempre vai levantar um sirineu para ajudar você a carregar a cruz. Deus sempre vai colocar o Jonathan na vida de Davi, vai colocar na sua também, para te ajudar. Deus vai levantar um Eliseu para te ajudar, ele aguenta firme. Aguenta. Porque a palavra de Satanás é essa. Satanás abriu a boca, teve perda. Satanás abriu a boca, teve enfermidade. E Deus todo o tempo, ó, Jó questionando, os amigos apontando. Aí no capítulo 37, a Bíblia diz que Jó se cala. Jó não fala mais nada. Porque Jó tentou achar de tudo para saber o que estava acontecendo. Aí no capítulo 32, Deus fala. Fala, Jó, já que você quer saber, vai, começa a falar para mim. Aonde você estava quando eu fiz o fundamento? Aí Deus vai começar a indagar. Jó, fala para mim, Jó. Já que você sabe tudo, fala para mim.
Aí Jó no capítulo 42. Antes eu falava de coisas que eu não tinha entendimento, porque eu só te conhecia de... Mas agora, depois de tudo que eu passei, os meus olhos te veem. Escuta o que eu vou te falar aqui, guarda isso. O diabo abriu a boca, veio perca. O diabo abriu a boca para Jó, veio enfermidade. E quando Deus abriu a boca, veio restituição, veio restauração para a vida de Jó, veio multiplicação. Talvez até aqui o diabo tenha se levantado e tenha falado na sua vida, mas a partir de hoje quem vai falar é Deus, e vai vir restauração, virá restituição, virá bênção. Mas só que eu só quero te fazer uma pergunta: qual é a voz que você tem ouvido? Qual é a voz que tem suado? Se coloque sobre os teus pés. A hora passou tão rápido aqui. Amém. Irmão, nós temos que começar a passar a conhecer mais Deus. Ter momentos de relacionamento com Deus. Não estou dizendo que você não tem, mas tem que se aprofundar mais. Porque quando nós conhecemos a Deus de verdade, nós paramos de reclamar e olhar para o lado. A Bíblia diz no Salmo de número 70, 70 é a pressa, 73 é o Salmo de Asaf. Asaf vai dizer assim: os meus pés quase se desviaram. Aí lá no versículo 10 para cima, lá no versículo vai dizer assim, ó: até que eu entrei no santuário do Senhor. Porque quando ele teve tete a tete com Deus, ele viu que tudo aquilo que estava passando não era nada. A mesma coisa de Abacuque. Quando ele contemplou, irmãos, ó, mas pastor, está doendo. Jeremias, desce a casa do... E quando eu desci, o vaso que o oleiro fazia ser... Mas o vaso quebrado na mão do oleiro continuou na mão dele ou saiu da mão dele? O quê? O quê? Então, ainda que esteja inteiro quebrado, mas você está na mão dele. Ele está cuidando de você. É isso, você tem que entender. Está difícil, mas Deus está no negócio, fica tranquilo. Pastor, a luta está grande, mas Deus está, fica tranquilo. Por quê? Porque a qualquer momento, Arau, a Célia, amando que me aia, ele vai entrar nessa peleja. Arau, a Célia, mandar a Bassúria. Nós temos que passar a conhecer mais o Senhor. Deus não vai te salvar da luta, mas Deus vai te salvar no meio da luta. Deus não salvou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Ele salvou na... Daniel não tirou, salvou ele da cova, salvou ele na... Está na luta. É aí que Deus vai se revelar. Olha para mim, o diácono Estevão, o céu não se abriu para ele quando ele pregava, mas o céu se abriu quando ele foi apedrejado. Isaías, irmãos, Deus não revelou para ele quando as coisas estavam boas. Ele fala: olha, foi no ano em que morreu Uzias. Uzias era irmão do seu pai Amós. Ele está querendo dizer: olha, foi no ano de choro, no ano de perca, no ano de luta. Eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Mandai a sua. Ele menequece arabala.